Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sagas Geek. Hoje é dia de falar a continuação da história de A Lenda de Vox Machina, a segunda temporada. Agora saíram mais 3 episódios dessa segunda temporada. Então eu vou estar fazendo um resumo para vocês. E antes do vídeo começar, já vai se inscrevendo e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo do canal. Lembrando que esse vídeo terá spoilers caso você não tenha visto a série. Então, no último vídeo eu tinha falado dos primeiros 3 episódios da segunda temporada e agora eu vou falar dos próximos 3 episódios. Na descrição eu vou deixar o link dos outros vídeos que eu fiz da primeira temporada de A Lenda de Vox Machina e também da segunda temporada lá do começo. Então, no último episódio a Vex tinha morrido e a Pike tentou salvar ela com a magia de cura e a Kate também, só que nenhuma das duas conseguiu salvar a vida dela. Então nós vemos mais um flashback do passado da vida da Vex e do Vax, quando eles recém tinham fugido de casa. Então eles encontraram uma ursa, e essa ursa estava sendo torturada por um grupo de humanoides meio lagartos. Então eles encontram o Trinket quando ele ainda era um filhote. Então a gente vê que foi assim que eles adotaram o Trinket, porque a Vex decidiu resgatar o Trinket lá daquele grupo que tinha sequestrado ele. Então essa é a origem do Trinket. Então lá naquela caverna onde eles estavam procurando aquele item que a Esfinge tinha pedido para eles procurar, tem uma espécie de divindade chamada Rainha dos Corvos, e essa rainha acaba aparecendo pro Vax. Então ele vê que ela vai levar a alma da Vex junto com ela, então ele implora para ela deixar a Vex viver, então levar ele no lugar dela. Então a gente não entende muito bem o que aconteceu, só que a Rainha dos Corvos salvou a vida da Vex e também deu uma armadura pro Vax e transformou ele numa espécie de portador dessa armadura, porque a gente vê que tinha um antigo portador da armadura e esse portador meio que passou o manto pro Vax, então ele se tornou um novo portador dessa armadura. Então, quando a Vex volta à vida, então o grupo todo vê que ela voltou, então eles ficam muito contentes que ela voltou à vida. Eles também veem que o Vax está vestindo a armadura da Rainha dos Corvos. Então, quando o Cash e a Zara, que são aqueles 2 mercenários, acabam traindo o grupo do Vox Machina e acabam libertando um monstro. Então o Vax vai lutar contra esse monstro e ele tem uma grande vantagem por causa dessa armadura da Rainha dos Corvos. Então a gente não sabe direito como é que funciona essa armadura, mas ele ficou meio com um upgrade, e esse upgrade também é bem roubado, porque ele ficou bem apelão contra aquele monstro. Então o grupo acaba se despedindo do Cash e da Zarya, que são aqueles 2 mercenários, eles acabam indo embora. Então o grupo continua sua jornada buscando os vestígios da Divergência, que são os artefatos que aquela Esfinge, a Oziza, tinha pedido para o grupo Vox Machina procurar esses artefatos. Então a gente vê mais um flashback do grupo, dessa vez é da Kaylit. Então a gente vê a mãe e o pai da Kaylit lá no reino que ela vivia. Então o grupo vai acabar indo para esse reino da Kaylit, e só que a mãe dela não está mais viva e apenas o pai dela está vivo. E esse reino dela está sendo ameaçado pelos dragões de uma dimensão do fogo. Então a gente vê que o reino da Kaylit está sendo ameaçado por um portal que está aberto, e desse portal está vindo todos os dragões da dimensão do fogo e eles estão destruindo o reino da Kaylit. Então nós vemos que 2 pessoas do reino de Tal'Dorei estão lá no reino da Kaylit, e então eles vão ajudar a Kaylit e o pai dela, que são 2 praticantes de magia, a fechar esse portal. Então a Pike também se junta para ajudar a fechar esse portal. Eu tinha esquecido de falar que no 3º episódio da segunda temporada, o Grog encontrou um artefato que deu para ele uma barba, e essa barba deixou ele parecendo o Kratos do God of War. Eu tenho barba! É só isso? Eu tenho uma barba! O Grog já parecia bastante o Kratos, mas agora com essa barba ele fica parecendo mais ainda o Kratos do God of War. Então o Grog ele ainda está usando aquela espada que pertencia ao Silas Briarwood, que era um vampiro, e essa espada é amaldiçoada com magia negra, e ela se chama Craven Edge, e ela é sedenta por sangue. Então o Grog acaba tendo pesadelos em que ele vai
precisar alimentar essa sede de sangue dessa espada, e se ele não alimentar, essa espada vai acabar possuindo ele. A Vex também encontrou um artefato que faz a Trinket entrar dentro do artefato e depois ela liberta a Trinket como se fosse uma Pokébola. Então a Trinket parece que é o Pokémon da Vex, porque ela fica entrando naquele artefato e depois saindo como se fosse um Pokémon mesmo. Então nós vemos que lá no reino da Kelit, a família dela são elementais e que eles controlam os elementos da água, do ar, da terra e do fogo. Então para fechar esse portal ela precisa aprender a dominar o fogo. Então a Kelit acaba, mesmo com toda aquela ajuda, eles não estão conseguindo fechar o portal. Então ela resolve atravessar o portal e ir para a dimensão do fogo. E lá ela acaba evoluindo seus poderes e ela consegue criar uma armadura de fogo em roda dela, então ela fecha o portal sozinha. Então quando o grupo acha que ela foi se sacrificar na dimensão do fogo, que ela não vai voltar, ela finalmente volta e ela também está com um upgrade porque a roupa dela mudou de cor e agora a roupa dela está vermelha. E agora ela meio que domina o fogo, que antes ela só dominava a terra, né? E ela também tinha falado que ela não conseguia dominar a água lá no começo da segunda temporada. Então provavelmente a Kelit vai ter que aprender a dominar todos os elementos para ela conseguir se tornar uma druida completa. Provavelmente é isso. Então a Vex acaba encontrando o artefato, e esse artefato é uma vassoura. E nessa vassoura tem uma runa. E quando ela fala o nome dessa runa, essa vassoura voa. Então ela ganhou. Esse artefato dá uma vantagem para a Vex, porque ela consegue voar enquanto ela atira as flechas dela. Então o grupo acaba se despedindo da família da Kelit e eles partem na sua jornada para encontrar uma outra esfinge. E então eles entram na caverna dessa esfinge que se chama Kamaljori. E então quando eles encontram a esfinge, eles falam que eles vieram por causa que a Oziza mandou eles lá. Então o Kamaljori fala que ele é o marido da Oziza e ele dá uma proposta pro grupo que ou eles vão precisar enfrentar um grupo de Górgonas ou eles vão ter que causar dor ao Kamaljori, porque o Kamaljori, nas centenas de anos que ele viveu, ele nunca sentiu dor. Então ele queria, se alguém do grupo do Vox Machina conseguir fazer ele sentir dor, eles estão liberados. Então o grupo acaba decidindo que eles vão tentar fazer a esfinge sentir dor. Só que a esfinge acaba desafiando cada um deles para um duelo de 1 contra 1 e nenhum deles consegue fazer a esfinge sentir dor porque ele é muito poderoso. Então quando chega a vez do Scanlan, ele acaba decidindo que ele vai cantar uma música pro Kamaljori e quando ele canta essa música, ele acaba finalmente conseguindo fazer ele sentir dor, porque a música falava sobre a solidão que ele sente porque ele não consegue ficar junto da Oziza. Então o Kamaljori finalmente sente a dor. Então ele decide que ele vai entregar o artefato que eles estão procurando. E esse artefato é a Caça-Mitos, que é uma espada. E essa espada vai ajudar eles a encontrar os outros vestígios da Divergência. Então quando o Scanlan pega essa espada, acaba aparecendo aquele dragão lá do Chroma Conclave, que é aquele dragão que solta o bafo de aço. Então o Kamaljori vai desafiar aquele dragão para um duelo e mesmo ele sendo bem poderoso, ele não consegue vencer o dragão sozinho. Então o grupo vai acabar entrando nesse duelo para tentar derrotar esse dragão. Lembrando que o dragão ele queria roubar a espada Caça-Mitos para ele. Então o Grog ele acaba atacando o dragão com a espada Craven Edge, que era do Silas Briarwood, e a espada acaba se alimentando do sangue do dragão. Só que a espada sempre quer mais sangue, então ele precisava atacar o dragão várias vezes para conseguir saciar a sede de sangue da espada. Só que mesmo o Grog atacando várias vezes o dragão com uma espada amaldiçoada, mesmo assim esse dragão é muito poderoso porque ele nunca morre. Então o Grog acaba sendo possuído pelo espírito da magia negra da espada. E quando a Pike tenta impedir o Grog de lutar contra esse dragão, porque eles precisam fugir dali, o Grog acaba golpeando a Pike com a espada. Então a gente não sabe se a Pike morreu ou não. Porque o grupo acaba se teletransportando. Ele te teletransporta o grupo para outra dimensão que a gente também
não sabe que dimensão é essa. E quem acaba ficando para trás é o Scanlan, a Pike e o Grog. Então a gente não sabe se a Pike está viva ou morta. Então, mais uma vez, no final desses 3 episódios, mais um personagem que a gente não sabe se morreu ou não. O Scanlan não tem magia de cura e muito menos o Grog. Então a gente não sabe como é que ela vai se salvar desse golpe de espada que ela sofreu. Então só daqui a uma semana que a gente vai saber o que aconteceu com a Pike, se ela vai morrer ou não. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like, veja aí na descrição o link que eu deixei dos vídeos de Lenda de Vox Machina que eu já tinha feito. Veja esses vídeos e até o próximo vídeo. Tchau!